o que se passa com o presidente João Lourenço e o seu partido. Convém recordar que desde que tomou conta do poder, os problemas no país pioraram. O cultivo de cannabis, o vulgo lhamba, e a sua comercialização aumentou no país. Fala do presidente da República e o liga a lhamba, muito sinceramente, se aumentaram se o cultivo de lhamba em Cabinda aumentou, será que o presidente da República tem uma fazenda de lhamba em Cabinda? Penso que temos que ter cuidado e medir bem as nossas palavras. Quem está a ligar o presidente à lhamba é o senhor deputado. O senhor deputado. O senhor deputado Neto fez uma introdução, começou a enumerar problemas. Agora, quem está a ligar o presidente à lhamba é o senhor deputado. O senhor não tem direito de fazer a sua interpretação, atribuí-la a outro deputado. Não pode fazer. O país não deve admitir que angolanos donos do petróleo sejam tão desvalorizados para ganharem tão baixo em relação aos expatriados. É assim na França, é assim na Inglaterra, nos Estados Unidos e em qualquer parte do mundo. Lá, o angolano não está em primeiro lugar, porque em Angola o expatriado está em primeiro lugar. Será o sentimento de pequenez ou a cultura de escravo que nos perseguem? Qual é o problema afinal, meus senhores? Há um provérbio português que diz: o esperto puxa a brasa para a sua sardinha. Infelizmente, em Angola, os nossos espertos puxam a brasa para as sardinhas dos outros. São sensacionalistas e têm memória curta. Nem deviam ter moral de falar de contrabando. Esqueceram-se hoje dos diamantes de sangue? Esqueceram-se dos marfins que andaram a contrabandear para comprar armas e matar o povo angolano? Deviam ter vergonha. E para notar, deputados do MPLA, se notarem, os deputados da bancada parlamentar da UNITA, que têm muita boca, são jovens, porque os mais velhos têm consciência da história desse país. Estão aqui a dar uma de que são os melhores, são os donos da verdade, mas são os verdadeiros que fizeram atrasar o desenvolvimento desse país. Deviam ter vergonha na cara. Destruíram o país. Hoje querem que o país se desenvolva da noite para o dia. Reconstrução de um país não é da noite para o dia. Até uma casa que é construída a partir do seu alicerce, até colocar o teto, não é construída da noite para o dia. Querem dar uma de que são os melhores, que deviam fazer a melhor governação. Na jamba onde saíram, deputado. Cabinda transformou-se numa palmeira derrubada. Aquele que pretende matar filhos de Cabinda pode matar, aquele que pretende roubar o dinheiro do petróleo de Cabinda pode roubar também. O partido que governa agudiza cada vez mais o sofrimento dos cabindas causado por ele. O barril de petróleo subiu no mercado internacional. Os homens do saco azul retiraram os tais 10% e mandaram passear o povo de Cabinda para o lixo, esquecendo que esse recurso pertence a esse povo desprezado. Senhora Presidente, caros deputados, isto me dá cócega. Eu queria fazer recordar ao senhor deputado que está usando a palavra que Angola é de Cabinda Cunene. Não temos povo de Cabinda, temos população de Cabinda. E se não se sente, e repito, angolano, então, por favor, gostaria que aqui visse o MPLA é o partido que ganhou as eleições e não associe o MPLA ao seu comportamento. Peço que seja mais modesto e que tenha ética e que seja civilizado. Obrigado. Quem diria que o MPLA, para sobreviver, teria de se pendurar nas instituições do Estado e o Estado é o povo, que sofre por causa disso. Infelizmente, o MPLA está como aquele homem que a mulher já não lhe quer, mas ele prefere ser corno e entrar pela janela e sair às 5 da manhã. Eu gostaria de fazer lembrar o meu colega que se quiser fazer um debate político com o MPLA, busca oportunidade. Nós não temos medo, não. Aqui estamos a ver a lei. Senhor, estamos a ver a lei. Estamos dentro de uma instituição. Gostamos de fazer senzala e desordem, mas, por favor, vamos respeitar a Assembleia Nacional. Senhor Presidente, eu peço que quem não se sente deputado e não honra esta casa, não tem o direito de estar aqui. Não tem o direito de estar aqui. Por isso, Senhor Vice-Presidente, eu peço que ponha ordem na sala. O senhor deputado, se quiser debate, vamos fazer, mas aqui respeite a Assembleia Nacional. Não se espera ouvirem palavras como ele açúcar, porque eu sou de Cabinda e da UNITA. Muito obrigado. Malta, o fogo pegou mesmo dentro da Assembleia Nacional de Angola. No vídeo de hoje vamos assistir juntos os 6 momentos explosivos que abalaram o Parlamento angolano. Deputados da UNITA enfrentaram o MPLA com denúncias bombásticas, ataques diretos ao presidente João Lourenço, acusações sobre fazenda de Liamba em Cabinda, gritaria, tensão e quase porrada ao vivo.
teve deputado do MPLA que perdeu o controle, teve humilhação pública e até a Presidente da Assembleia ficou sem reação. Hoje eu vou mostrar os momentos mais quentes, você vai ver com os seus próprios olhos o caos que virou a Assembleia Nacional de Angola. Então, prepara o coração, aumenta o volume e vem comigo. Eu não vou falar muito, assiste comigo cada momento, um por um, e tira as tuas próprias conclusões. E olha, não pula o vídeo, hein? Pode parecer só mais uma treta política, mas tem falas aqui que, se fossem levadas a sério e aplicadas de verdade, poderiam mudar o rumo de Angola. Tem ideias que vão abrir tua visão. Então, assiste até ao fim, porque talvez justamente o último momento seja o mais importante de todos. Primeiro momento. Vamos começar com o deputado de Cabinda, de nome Estevão Neto Pedro, da UNITA, não poupou palavras contra o presidente João Lourenço e deixou uma deputada do MPLA visivelmente irritada. Confere só esse momento tenso. Senhores deputados, o ponto único, discussão e votação do projeto de resolução sobre a apreciação da Conta Geral do Estado referente ao exercício fiscal do ano de 2022 reflete uma vergonha e incompetência desse executivo. O povo já está farto da vossa mentira e da vossa má governação. Essa pouca vergonha faz-nos implicitamente sermos conhecidos pelo mundo pela capacidade de afundar sem escrúpulos toda uma nação de mais de 25 milhões de habitantes. A presente Conta Geral do Estado reflete apenas a desgraça do povo angolano, sobretudo o de Cabinda. Os cálculos matemáticos aí contidos não refletem a realidade das despesas feitas durante o referido ano econômico. Por isso, a bancada parlamentar da UNITA deve e vai chumbar esta manipulação que o Executivo pratica reiteradas vezes contra o povo angolano. A Conta Geral do Estado deveria ser motivo de debate nacional pelos órgãos de comunicação social. Mas, infelizmente, a TPA e a Rádio Nacional de Angola, que funcionam graças aos impostos pagos por todos nós, transformaram-se em canais de desinformação, pois têm vindo desde há muito promover a limitação da liberdade de expressão e a veracidade dos fatos. Angola, para melhor organizar a gestão dos fundos públicos, deve parar de fazer transparecer ao mundo de que não é, como por exemplo, parar de organizar eventos luxuosos. Porque com tais atitudes gasta-se tantos milhões de dólares em questões que nada beneficiam o povo. Prova disto é que, para se encontrarem com o presidente norte-americano Joe Biden, gastaram-se tantos milhões de dólares por via de lobistas, mas foram burlados com sucesso e nem na varanda da Casa Branca chegaram. Esse dinheiro mal gasto deveria ser investido no combate à pobreza, na requalificação dos bairros Comandante Jica, Amílcar Cabral, Lombo Lombo e Luta Continua em Cabinda, aqui mesmo em Luanda, nos bairros Luís, Kazenga, Palanca, Golfo 2, enfim. Caros deputados, o povo de Cabinda, para viajar a Luanda, passa por várias dificuldades. No aeroporto 4 de fevereiro, o que a TAG faz aos cabindas é uma autêntica falta de respeito, abuso e escravidão. O Ministério dos Transportes e a TAG deve abrir uma exceção, o facto de Cabinda ser um território descontinuado, praticamente fora do mapa de Angola, que não se pode ir de carro. Para se ir de carro é preciso passar por um outro país chamado RDC, República Democrática do Congo. Os cancelamentos constantes dos voos e a máfia de vendas de direitos da classe econômica no valor de 50 mil kwanzas a 100 mil kwanzas por parte dos supervisores da TAG e das agências de viagens é uma humilhação e sofrimento, levam o povo a passar noites ao ar lento no aeroporto sem nenhuma indenização. Não basta a escravidão. Diante dessas dificuldades, como é que o povo de Cabinda não vai reclamar independência? É para a vossa reflexão. Muito obrigado. Excelência Senhora Presidente da Assembleia Nacional, com sua permissão, gostaria de dizer ao deputado que acabou de fazer a sua intervenção que está mal colocado neste Parlamento. Angola é una e indivisível. Se o senhor deputado tem necessidade de estar fora e quer criar instabilidade, por favor, escolha outro lugar. Povo angolano, a desconfiança é o sentimento que os desesperados usam para contaminar o povo, arrastando-os à sua maneira de pensar e de agir, pois vivem no país, beneficiam dele
e para eles nada significa. Senhora Presidente, ouvi aqui hoje uma afirmação de que o Estado está falhado. Por acaso sabem o que é o Estado? População, território e poder. Por isso, garanto que nós, povo angolano, não estamos nem somos falhados. Cuidado, querem incendiar as nossas mentes com discursos que não produzem valor acrescentado. Antes, pelo contrário, atiram o seu veneno para desmotivar a caminhada do povo rumo a um futuro risonho. Segundo momento. Agora é a vez do deputado Jonas dos Santos, da UNITA, que mexeu com os nervos do MPLA ao denunciar o tratamento vergonhoso dado aos angolanos na indústria petrolífera. Veja como ele expôs as desigualdades salariais e causou um verdadeiro pânico no Parlamento. Antes de continuar, queria lembrar o Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Aprendamos a ouvir as palavras, mesmo que sejam duras, desde que nos indiquem o melhor caminho. Muito obrigado. As medidas estratégicas neste âmbito devem atender de imediato ao qualificador de funções na indústria petrolífera para equilibrar os salários e os benefícios entre angolanos e expatriados. O país não deve admitir que angolanos donos do petróleo sejam tão desvalorizados para ganharem tão baixo em relação aos expatriados. Exemplo, um servidor, um supervisor expatriado na indústria petrolífera ganha em média acima de $40 mil por mês, enquanto o angolano, na mesma posição, está a ganhar à volta de $12 mil mês, equivalentes em kwanzas. Um funcionário de catering expatriado está a ganhar à volta de $1.000 e o angolano estão a pagar míseros 50 mil kwanzas. Isso é inadmissível. Estas discrepâncias nos salários e benefícios, o desprezo a que os angolanos estão relegados pelo próprio Estado, é também um dos motivos que facilita os esquemas do contrabando, pois funcionários insatisfeitos podem ceder facilmente a ilicitudes. A nossa missão, como servidores do povo, deve privilegiar primeiro o angolano, segundo o angolano, terceiro o angolano e o angolano sempre. Como nos ensina o Dr. Jonas Malheiro Savimbi. É assim na França, é assim na Inglaterra, nos Estados Unidos e em qualquer parte do mundo. Lá, o angolano não está em primeiro lugar, porque em Angola o expatriado está em primeiro lugar. Será o sentimento de pequenez ou a cultura de escravo que nos perseguem? Qual é o problema afinal, meus senhores? Há um provérbio português que diz: o esperto puxa a brasa para a sua sardinha. Infelizmente, em Angola, os nossos espertos puxam a brasa para as sardinhas dos outros. O segundo pressuposto é a transparência. Senhores deputados, povo angolano, quem é que nos garante que os números de barris de petróleo declarados por dia em cada FPCO instalados são reais? Aqueles números que o OGE nos traz em cada ano são exatos? Quem vende os barris não declarados no OGE? Não há contrabando de petróleo bruto no alto mar? O combate ao contrabando de petróleo e seus derivados passa por mecanismo de mensuração real de produção, o que implica um mecanismo legal de controle eficiente e eficaz da quantidade de barris de petróleo produzidos em tempo real por cada FPCO instalado. O terceiro pressuposto é a liberalização do mercado de distribuição dos derivados de petróleo. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, o nosso país é tão abençoado que cada angolano deveria ser rico. São sensacionalistas e têm memória curta. Nem deviam ter moral de falar de contrabando. Esqueceram-se hoje dos diamantes de sangue? Esqueceram-se dos marfins que andaram a contrabandear para comprar armas e matar o povo angolano? Deviam ter vergonha. E para notar, deputados do MPLA, se notarem, os deputados da bancada parlamentar da UNITA, que têm muita boca, são os jovens, porque os mais velhos têm consciência da história desse país. Estão aqui a dar uma de que são os melhores, são os donos da verdade, mas são os verdadeiros que fizeram atrasar o desenvolvimento desse país. Deviam ter vergonha na cara. Destruíram o país. Hoje querem que o país se desenvolva da noite para o dia. Reconstrução de um país não é da noite para o dia. Até uma casa que é construída a partir do seu alicerce, até colocar o teto, não é construída da noite para o dia. Querem dar uma de que são os melhores, que deviam fazer a melhor governação. Na jamba onde saíram. Senhora deputada, vamos ter calma. Senhora deputada, vamos ter calma no hemiciclo. Vamos ter calma no hemiciclo.
Eu vou dar a palavra ao senhor deputado Eugênio Mano Vacola. Sim, se faz favor, deputado Eugênio Mano Vacola. Muito obrigado, senhora Presidente. O que eu coloco aqui é que a nossa colega, ao ir aos extremos, está a levantar fantasmas. E eu gostaria de esclarecer a nossa colega: a independência de Angola teve erros graves. Em 75 cometeram-se erros graves. A UNITA não esteve longe do MPLA por amizade. A UNITA esteve longe do MPLA a sobreviver com todos os direitos de angolanos violados. Ainda bem que voltamos à reconciliação, mas não vale a pena pensar que os que ficaram aqui com o poder em Luanda têm toda a razão deste mundo. Não, é que a independência de Angola exigiu milhões de mortos angolanos. Milhões de mortos angolanos. É o significado dos anos de 75 até 91. Milhões de mortos. É esse o significado da independência que apareceu em 75. Porque agora nós negociamos e chegamos à conclusão de que temos que viver juntos, eu não penso que a senhora, minha colega, tenha a autoridade de pôr em causa todo o trabalho que foi feito para nos sentarmos juntos neste hemiciclo. Muito obrigado. Retoma a sua intervenção. Se faz favor. Muito obrigado, senhora Presidente. Com os meus faróis virados para a frente, não vou dar espaço aos que substituíram os faróis pelos retrovisores. Terceiro pressuposto: liberalização do mercado de distribuição dos derivados de petróleo. Dizia eu, o nosso país é tão rico, tão abençoado, que cada angolano devia ser rico. Mas o governo não quer ver o seu povo rico. O recurso constante à formulação de leis restritivas que impedem a participação dos angolanos de forma ativa no processo de produção da riqueza, é também um mecanismo de contrabando legal, pois, ao invés da lei servir a justiça e o povo, serve os famosos chefes que detêm o poder. E aqui a carapuça terá quem servir. Uma prática que se traduz fielmente na máxima de que a lei só pesa para pobre. Excelências, se o petróleo existe, o mercado está identificado por tantos países vizinhos, não é chegada a hora de os cidadãos participarem da compra e venda dos derivados de petróleo e exportar para estes países com base nos limites da lei? O mesmo vale para os diamantes, ouro, cobre e outros metais raros. Deixem que os angolanos explorem o seu diamante, o seu ouro, o cobre. O mais importante é estabelecer políticas eficazes, promovendo a formalização e a legalização da exportação artesanal, permutas, vendas de derivados no interior do país, licenciando as exportações e as importações a vários níveis, permitindo a inclusão de todos os interessados no negócio. Desta forma, todos ganhariam. O Estado recebe os seus impostos e os interessados gerem os seus rendimentos. Seria uma oportunidade para todos. O indivíduo que descobrir esses metais raros em sua lavra, naca, montanha ou rio, declara-os ao Estado. Explore. E o Estado não deve expulsar o cidadão da sua propriedade, como está a acontecer no Sambo, na província do Huambo, nas Lunda e Huila, onde as populações são expulsas das suas lavras e assistem as suas riquezas a serem exploradas por chineses a cobertos de alta chefia do Estado e militares. Isso também é contrabando. Na sessão plenária do mês passado, nós pedimos a Vossa Excelência para exigir dos senhores deputados, sempre que alguém interromper deputado que estiver no uso da palavra, nos termos do regimento, e aqui o artigo 151 é claro, o uso do ponto de ordem perdido verbalmente para interromper o orador que esteja a infringir o presente regimento, não podendo exceder os 3 minutos. 2. O ponto de ordem interrompe todos os procedimentos que estejam a decorrer, exceto a votação. 3. O deputado que solicitar o ponto de ordem para invocar o presente regimento deve fundamentar o pedido e invocar a norma infringida sob pena do presidente de imediato retirar o ponto de ordem. Senhora Presidente, estamos obrigados a cumprir o nosso regimento. Tão simples. Por que não respeitamos o que nós próprios aprovamos? Por quê? Portanto, era só para dizer aos deputados do Grupo Parlamentar da UNITA, que é para os deputados, vamos manter foco na nossa mensagem, não nos desviemos, não vamos responder a deputados que querem aparecer por via mais baixa. Terceiro momento. Malta, se preparem porque agora o fogo pegou de verdade na Assembleia. O deputado Estevão Neto voltou a atacar, desta vez acusando o presidente João Lourenço de ter até fazenda de Liamba em Cabinda. Foi durante a discussão do Orçamento Geral do Estado de 2024 e os deputados do MPLA ficaram virados no giraia. Olha só isso. Ao intervir nesta sessão plenária sobre a discussão e votação do projeto de resolução
atinente à apreciação do relatório de execução do Orçamento Geral do Estado, referente ao quarto trimestre de 2022, gostaria de destacar aqui, nesta Casa das Leis, o seguinte. Caros deputados, não se pode entender o balanço do quarto trimestre de 2022 que se vai discutir e aprovar aqui quando, em Cabinda, há várias aldeias do município sede que o governo do MPLA não conseguiu fazer chegar à água potável, o que leva os cidadãos a consumirem água turva das lagoas. Como se não bastasse, essas populações, para adquirirem a água própria, têm de percorrer vários quilômetros. Cabinda recebeu 495 mil milhões, 972 milhões, 464 mil, 944 kwanzas para o exercício econômico de 2023. Apesar disso, não se conseguiu resolver nem sequer 50% dos problemas sociais que afligem os cabindas. Não se sabe onde foi o dinheiro aprovado nesta casa e enviado para Cabinda. Encontra-se tudo estagnado. Ora, peço ao Sr. Presidente da República que ordene ao seu Executivo a parar de desviar os dinheiros destinados ao combate à fome em Cabinda, uma vez que ela, naquele território, não é relativa. Os valores destinados para Cabinda não tiveram impacto algum para a economia local. Só sabemos que várias empresas saíram de Luanda para Cabinda mexer. Algumas delas nem sequer escritório têm e assinam faturas dentro das viaturas. É assim que as coisas estão a funcionar em Cabinda. Um país como Angola, com aproximadamente 30 milhões de habitantes, com mais de 20 anos de paz, com um barril de petróleo a subir no mercado internacional, não consegue satisfazer as necessidades básicas das populações. O balanço do quarto trimestre de 2022, que trazem para discutir e aprovar, quem o fiscalizou? Faz sentido aprovar um relatório não fiscalizado? O que andamos aqui a fazer? O que se passa com o presidente João Lourenço e o seu partido? Convém recordar que desde que tomou conta do poder, os problemas no país pioraram. O cultivo de cannabis, o vulgo lhamba, e a sua comercialização aumentou no país. O nível alarmante de delinquência a cada dia que passa se torna uma preocupação enorme. Os assassinatos de pessoas inocentes por parte da polícia, da ordem pública e SIC também aumentaram. Os níveis gritantes de abandono de menores de idade na via pública é uma tristeza e vergonha para um país que produz milhões de barris de petróleo por dia. Temos aqui um pedido de ponto de ordem do deputado José Miúdo Dambuca. Se faz favor. Nós, quando juramos como deputados, juramos respeitar a democracia. E democracia não é um conceito vazio, é um conceito que tem o seu conteúdo. É respeitar as autoridades, e a própria doutrina cristã também nos ensina a respeitar os pais e autoridades competentes instituídas. Quando o colega fala do presidente da República e o liga a Liamba, muito sinceramente, se aumentaram, o cultivo de Liamba em Cabinda aumentou, será que o presidente da República tem uma fazenda de Liamba em Cabinda? Penso que temos que ter cuidado e medir bem as nossas palavras. Muito obrigado. Um ponto de ordem do presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, deputado Liberty. Se faz favor. Muito obrigado, senhora Presidente. O senhor deputado que acabou de falar, mais velho, que eu muito respeito, não precisa fazer esse papel. Não precisa. Quem está a ligar o presidente a Liamba é o senhor deputado. O senhor deputado. É isso. O senhor deputado Neto fez uma introdução, começou a enumerar problemas. Agora, quem está a ligar o presidente a Liamba é o senhor deputado. O senhor não tem direito de fazer a sua interpretação, atribuí-la a outro deputado. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Não pode. Nem tudo serve na política. Não façamos isso. Não façamos isso. Não façamos isso. Podemos ter os nossos interesses, as nossas frustrações, muito bem, mas, por favor, não usemos este palco para para tirar proveito de determinada situação. Não façamos isso. Não façamos isso. Senhora Presidente, um pedido. Nos termos do regimento, esse é um pedido que eu quero fazer, e é para todos nós. Nos termos do regimento, quem fizer um pedido do ponto de ordem, tende a invocar a norma que for violada. Esse é um pedido.
Seja assim. Não é só alguém estiver a falar, estamos a apertar. Não façamos isso. Primeiro, devemos invocar a norma que estiver a ser violada. Este é um conselho que estamos a dar. Não há diálogo. Tomamos boa nota. Muito obrigado, senhor. Esperamos então que os deputados da UNITA também respeitem. Absolutamente, isso. Fazemos Uma isso. vez que a proposta foi feita pelo presidente do grupo. Tem a palavra, pode retomar. O desemprego atingiu o pico mais alto de todos os tempos. A fome já não se fala. Todos os dias vemos pessoas a comer nos contentores de lixo, enquanto que o presidente da República passa a noite nas melhores suítes de Londres, a custar um valor equivalente a 15 milhões de kwanzas por dia, um povo a viver na miséria. Os níveis de contaminação da HIV-Sida disparou de forma assustadora por conta da pobreza. Mais um ponto de ordem da deputada Susana Augusto de Melo. Senhora Presidente, eu creio que o deputado presidente da bancada parlamentar da UNITA foi claro, então tem que ser exemplo. Se o senhor deputado pode provar que o senhor presidente da República passa a vida em Londres, que prove. Por amor de Deus, vamos respeitar o símbolo presidente da República. Se o senhor quer ser presidente, espere a sua vez. Espere e vamos ver o que é que você vai fazer. Senhor Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, penso que as suas palavras foram claras. Então, pedimos que mantenha a sua posição de líder do Grupo Parlamentar e que sejam assumidas as responsabilidades das afirmações que são aqui feitas. Não sei se dou um intervalo para se conterem as emoções e os insultos ou se continuamos os trabalhos. Senhor deputado, desculpe, foi dito aqui pelo senhor deputado que estava a tomar a palavra e ele vai ter que provar que o senhor presidente passa a vida em Londres, em hotéis de luxo, a gastar 15 milhões de dólares. Foi dito aqui nesta sala, está gravado. Pode sentar-se, se faz favor. Obrigado. Senhor deputado, tem a palavra, mas mais uma vez a mesa apela a que tenha contenção no que diz, responsabilidade em relação às afirmações que profere, porque a Assembleia Nacional tem um regimento e nós podemos a qualquer momento fazer uso do regimento para que sejam respeitadas as pessoas, as instituições e que não usemos este Parlamento para fazer insultos e acusações para as quais nós não temos a certeza do que estamos a dizer. Continua a sua intervenção. Que tipo de balanço do relator é esse quando a percentagem nos setores da saúde, educação e agricultura continua reduzida? Vejam, senhores deputados, como está a aumentar o nível de prostituição dentro do país. A cada dia, vemos menores de idade a tornarem-se mães. O balanço do relatório do quarto trimestre seria uma grande indicação real dos resultados no exercício de 2022. Vários cidadãos angolanos estão a suicidar-se por frustração e perda de esperança por uma vida melhor. As empresas do branqueamento de capitais, controlados pelo sistema para saquear o dinheiro do povo, também aumentaram. Angola é um dos países do mundo com maior dívida com a China. Estamos hipotecados. Mesmo assim, para a desgraça de todos nós, os titulares dos tribunais superiores já não estão preocupados em cumprir a Constituição e a lei que juraram apenas juntos defender. Práticas nocivas que afugentam os investidores estrangeiros. Pior do que tudo, a Assembleia Nacional, que tem a competência de aprovar o orçamento do Estado, não tem autonomia financeira, estando dependente do Ministério das Finanças. Isso se acontece em Angola. Que vergonha. Caros deputados, o executivo do governo do MPLA deveria estar preocupado com o estado degradante em que se encontra o país, pois, por essas razões e outras citadas da minha intervenção, é urgente a destituição do presidente João Lourenço. Muito obrigado. Quarto momento. Agora é a vez do deputado Liberty Chiaka, presidente da bancada parlamentar da UNITA, que simplesmente humilhou o deputado Osvaldo Caculo, do MPLA. Não vou falar muito, só assiste e sente o peso. Excelências, eu começo a minha intervenção subscrevendo na plenitude tudo o que foi apresentado na declaração política do MPLA ontem pelo nosso presidente do grupo parlamentar e igualmente fazer aqui alguma reação a respeito de algumas questões que foram levantadas durante o debate. Ontem e naquele púlpito, um deputado frente ao executivo e acompanhado por todo o povo angolano dirigiu-se adjetivando sem piedade,
sem o mínimo de ética ao executivo. E no fim, solicitou liberdade de expressão. Neste aspecto, eu gostaria de dizer ao deputado que assim se proferiu, eu hoje prefiro falar do feitiço e não citar o feiticeiro. E a quem a carapuça servir, reaja, estou aqui para o debate. No entanto, este deputado solicitou liberdade de expressão. Eu penso que teria invertido o sentido, só que não vai encontrar aqui o nosso apoio, porque liberdade de expressão tem, se fazermos jus ao que acabou de dizer agora o deputado Olívio Quilombo, associando ao que disse ontem o deputado que esteve lá no púlpito. Talvez o que querem que a gente legalize seja a libertinagem de expressão e não a liberdade. E nesse aspecto não contem conosco. Ontem também, abusadamente, nos foi solicitado que fizéssemos uma sanidade mental e chumbar o Orçamento Geral do Estado. Veio de uma determinada bancada parlamentar. Repito, vou citar o feitiço e não o feiticeiro. É que esta bancada parlamentar que nos pede sanidade mental para chumbar hoje tem um comportamento atípico. E eu gostaria de ter aqui a permissão da Presidente. Normalmente a nossa africanidade, em algumas vezes, nos leva a usar a metáfora quando estamos a aferir determinados aspectos. É que a bancada parlamentar do MPLA, que aprova os orçamentos que até hoje continuam a fazer mudanças graduais na sociedade, não consegue adotar o comportamento do morcego. Qual é o comportamento do morcego? É que o morcego consegue ser ave quando está a sobrevoar e ao mesmo tempo rato quando tiver fome e quiser comer. Nesta bancada do MPLA esse comportamento não pega, não é possível. Tem um ponto de ordem do deputado Carlos Xavier, do Grupo Parlamentar da UNITA. Para fazer uma reclamação, num primeiro momento, na medida em que vejo dualidades de critérios. Primeiro, quando se trata de um pedido de ordem do meu lado esquerdo, a senhora Presidente atende em tempo recorde. Mas, quando se trata daqui, a senhora Presidente, infelizmente, não atende. Pelo que quero aqui fazer uma reclamação. De seguida, eu gostava de dizer a meu irmão Caculo, nós os ambundos temos um aforismo que diz o seguinte: Omukanda, Wanganga, Wivanganga, Wakaba, Wivakaba. Significa dizer, quando na aldeia alguém reclama sobre uma determinada realidade que não corre bem, no caso concreto, relações ligadas a quem aliena as coisas de outrem, ou quem usa dos malefícios relativos à cultura, que comumente chamamos de feitiço, quando alguém reclama, portanto, se reclamar para o feiticeiro, é o feiticeiro que tem que sentir-se lesado. Se reclamar para alguém que rouba, é ele que deve igualmente sentir-se lesado. Pelo que, desde ontem estou aqui, não vejo nenhum comportamento ofensivo dos nossos colegas. Muito obrigado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Osvaldo José Caculo, gostaria de responder ao Sr. Deputado que antecedeu. Teve sim uma dualidade de interpretação. Não fui eu que tive dualidade de preferência. O Sr. Deputado é que teve dualidade de interpretação, porque eu não neguei o ponto de ordem a ninguém. Eu dei-lhe o ponto de ordem, estava só à procura onde é que estava o seu nome para lhe autorizar a falar, tanto que falou e disse o que lhe vinha na alma. Vamos prosseguir. Muito obrigado, Excelência Presidente. Vou sim prosseguir. Portanto, quero trazer isso à realidade do Orçamento Geral do Estado. Por quê? Porque é comum alguma bancada parlamentar aqui tornar-se ave quando estamos em sede de aprovação do Orçamento Geral do Estado, porque vem repleitos. Mas depois que saímos dessa sala, logo na porta, terão fome e virarão ratos. Já irão atrás dos benefícios do Orçamento Geral do Estado que esta magna bancada parlamentar do MPLA aprova. Portanto, a sanidade... Senhor deputado, eu gostaria, por favor, que não fôssemos buscar analogias de animais. Da outra vez tivemos um irritante por causa do gato e do rato e do cão, e vamos falar com outra linguagem, porque não estou a gostar desse tipo de comparações. Muito obrigada. Prossiga a sua intervenção. Portanto, a sanidade mental que nos foi pedida, acredito que não é merecida para nós. Não é, a sanidade mental não é a nós que deve ser feita. O deputado que assim se preferiu é que deve aconselhar o seu grupo para que possam fazer essa sanidade mental. Vimos também ontem... Deputado Chiaca, do Grupo Parlamentar da UNITA, pediu um ponto de ordem. Só favor. Senhora Presidente, primeiro agradecer pela palavra aos meus colegas deputados do MPLA, sempre debatem com elevação o meu respeito, portanto, quero deixar bem claro isso. Entretanto, senhora Presidente, dizer o seguinte: enquanto pessoas, enquanto seres humanos, nós temos os nossos princípios, temos os nossos valores. Temos princípios e temos valores. Como pessoas, seres humanos, princípios e valores.
não gostaríamos, em momento algum, que do nosso grupo parlamentar saísse uma palavra que estivesse ao nível do deputado que está a usar a palavra. Não queremos fazer isso. Não fazemos isso. Portanto, queremos só transmitir à senhora Presidente, primeiro ao deputado, ao jovem deputado que quer aparecer, da forma muito mais baixa. Há uma coisa que nunca quis dizer aqui, senhora Presidente, que me foi transmitida por pessoas que são do MPLA. O senhor deputado vive uma frustração, não ter sido nomeado governador do Kwanza Norte. Senhores deputados, silêncio, silêncio. Bem, já está fora do ponto de ordem. Está fora do ponto de ordem. São 3 minutos. Senhora Presidente, senhor Presidente da República, João Lourenço, esteve muito bem não ter nomeado o senhor para governador do Kwanza Norte. Tem o nosso respeito. Deus perdoe o jovem Caculo. Muito obrigado, senhora Presidente. Deputado Osvaldo, termina a sua intervenção, se faz favor. Muito obrigado, Excelência Presidente da Assembleia Nacional. Eu gostaria que, se durante este tempo eu não terminar, que me desse os 3 minutos que tenho direito dos termos do regimento. Excelência, a minha intervenção não tem nada a ver em querer aparecer, porque eu não faço parte de uma bancada parlamentar que suporta um governo na sombra. Eu, por si só, pelo facto de estar nesta bancada parlamentar, tenho brilho mais do que suficiente. Eu tenho brilho mais do que suficiente por estar nesta bancada parlamentar do glorioso MPLA. Excelência, dando sequência, ainda ontem nesta sala, quando falávamos dos 50 anos de independência, em que este orçamento até contempla para que possamos efetivamente festejar e condignamente, eu senti a fobia por parte, agora que vou falar o feiticeiro, eu senti a fobia por parte do grupo parlamentar da UNITA quando o assunto é guerra. É importante dar nota que nós aqui não podemos falar de 50 anos de independência sem fazer uma incursão sobre o período de guerra, sem fazer uma incursão que durante este período o MPLA governou conjuntamente com a UNITA no governo da Unidade de Reconciliação Nacional. Por que a UNITA tem fobia de ouvir isso? Por que a UNITA tem medo de falar sobre a guerra? Por que a UNITA, sempre que falamos da guerra, a UNITA tem medo? Se faz parte do percurso histórico do nosso país. Será talvez pelo fato de terem noção do que fizestes? É isso? Então nós vamos sim falar dos 50 anos de independência e fazer uma incursão sobre o período de guerra, sobre as etapas todas. Inclusive trazer aqui a realidade, não é? Dos caminhos desviantes que levaram, por exemplo... Deputado Liberty, ponto de ordem, mas mesmo só ponto de ordem. Não vai falar de frustrações de ninguém. Ponto de ordem só. Ele é que está frustrado. Senhora Presidente, só para refrescar a memória, primeiro reiterar o que a UNITA sempre disse. Reiterar o que a UNITA sempre disse. Da guerra, culpados fomos todos nós. Vítimas fomos todos nós. Responsáveis fomos todos nós. Ponto de partida. Segundo, senhora Presidente, deixar bem claro ao senhor deputado que está a tomar a palavra. Nós, da UNITA, angolanos, na nossa terra, temos direito de resistir a qualquer política que coloque em causa os nossos direitos. Qualquer política de exclusão. Quem começou a guerra, só para refrescar o senhor, foi o MPLA em 75. Quem violou os acordos de Alvor em 75 é o MPLA. Não vale a pena perdermos tempo com esse discurso do passado. Não vale a pena. Atenção, nós não queremos perder tempo com a liderança do passado. Estamos preocupados com a liderança do futuro. O presente que nós temos agora, atenção, o presente que nós temos agora nos preocupa. Temos um balanço negativo. 17 milhões de angolanos são pobres. 13 milhões de angolanos passam fome. 7 milhões de angolanos estão desempregados. Senhor deputado, já não é ponto de ordem. 4 milhões de já não é ponto de ordem. Esta é a dura realidade. Portanto, senhor deputado Chaka, desculpe, está inscrito, poderá falar. O ponto de ordem acabou. Muito obrigada. Muito obrigado, presidente. A mensagem chegou. Também. Muito obrigado. Senhor deputado, tem a palavra. Continua a sua intervenção. Nós, quando preparamos essa intervenção, tínhamos noção desta reação que é característica e comum. Os 4 eixos definidos neste Orçamento Geral do Estado, mais rendimento, mais segurança alimentar e economia, mais no setor social e mais robustez das finanças públicas, revelam claramente o comprometimento do Executivo no cumprimento da máxima
do saudoso presidente Antônio Agostinho Neto, guia imortal da Revolução Angolana. Repito, guia imortal da Revolução Angolana, porque na edificação de qualquer nação os bons exemplos ficam, os maus passam. Segundo a qual, o mais importante é resolver os problemas do povo. Excelência, agrada-nos o facto desta proposta do Orçamento Geral do Estado contemplar verbas para concluir os projetos de investimentos públicos PIP paralisados há muitos anos e que, de certa forma, fazem imensa falta aos nossos cidadãos. A título de exemplo, na província do Kwanza Norte, temos a necessidade de conclusão da escola de 22 salas e de 14 salas também no município de Cambambe. Dizia, Excelência, o apetrechamento do Hospital Municipal de Cambambe, uma vez que o centro de saúde que lá se encontra não tem estado a conseguir dar resposta aos inúmeros problemas de saúde, ou seja, aos problemas de saúde que aparecem no município. Excelências, senhores deputados, soberano povo angolano, em solidariedade àqueles que não aprovam o Orçamento Geral do Estado, mas usufruem dos seus benefícios, eu convido a todos os senhores deputados a votarmos favoravelmente o Orçamento Geral do Estado para o ano 2025. Tenho dito e muito obrigado. Quinto momento. Malta, a segura é essa. O deputado Estevão Neto, da UNITA, cuspiu verdades na cara da Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, e ainda denunciou o abandono total de Cabinda. Foi tanta verdade que a deputada Susana Augusta Mel, do MPLA, se doeu toda, levantou-se cheia de arrogância e tentou mandar calar o homem como se fosse dona do Parlamento. Confere só esse momento tenso. Os Cabindas tornaram-se escravos do MPLA, que governa o país desde 1975. Um velho ditado em Ibinda diz: Zioá, Simanabá, Bialabua, Onskutyomba, Vonda, Bassassi, Vonda, Kwandi, Onskutyomba, Kuiba, Muzutama, Bassassi, Kuiba, Kwandi. Cabinda transformou-se numa palmeira derrubada. Aquele que pretende matar filhos de Cabinda pode matar, aquele que pretende roubar o dinheiro do petróleo de Cabinda pode roubar também. Senhora Presidente, caros deputados, o partido que governa agudiza cada vez mais o sofrimento dos Cabindas causado por ele. O barril de petróleo subiu no mercado internacional, contudo, nada se reflete na vida das populações. Uma terra com excesso de petróleo, o petróleo iluminante para os candeeiros dos mais pobres, é um bicho de 7 cabeças para sua aquisição. A falta de gás butano para as cozinhas é um outro problema. Os Cabindas continuam a viver dias difíceis, sem esperança, sem certeza do presente e com o medo do amanhã. O petróleo de Cabinda, motivo da banda do MPLA lá fora, corrompendo os lobbies para limpar a imagem do presidente de herói, tem sido, por vezes, burlado. É um verdadeiro homem do mal, pois reprime aqueles que pensam diferente. O povo de Cabinda continua a ver os seus recursos a serem mal geridos por maldade desse governo corrupto e incompetente. Durante vários anos, Cabinda recebia mensalmente cerca de 6 milhões de dólares pela exploração do petróleo, correspondendo, na altura, a 10% das receitas fiscais do petróleo. Os homens do saco azul retiraram os tais 10% e mandaram passear o povo de Cabinda para o lixo, esquecendo que esse recurso pertence a esse povo desprezado. Senhora Presidente, caros deputados, isto me dá cócegas. Um parlamento deste, com poderes separados, deputado, temos ainda aqui recebe... pedidos do ponto de ordem. Deputada Susana Augusta Mel, faz favor. Obrigada, Sua Excelência, Senhora Presidente da Assembleia Nacional. Eu queria fazer recordar ao senhor deputado que está usando a palavra que Angola é de Cabinda Conene. Não temos povo de Cabinda, temos população de Cabinda. E se não se sente, e repito, angolano, então, por favor, gostaria que aqui visse o MPLA é o partido que ganhou as eleições e não associe o MPLA ao seu comportamento. Peço que seja mais modesto e que tenha ética e que seja civilizado. Obrigado. Pode continuar. Quem sabe falar, sabe ouvir. Eu não estou aqui por via de bajulação. Senhora Presidente, caros deputados, isto me dá cócegas. Um parlamento deste, com poderes separados, ainda recebe ordem da cidade alta. Agora, vem com uma proposta rápida de lei que autoriza o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, a legislar sobre a alteração do regime fiscal aplicável à concessão petrolífera da zona marítima de Cabinda. O petróleo de Cabinda está hipotecado. Até a Tanzâmbia, a mama Presidente. Governo com Nitioba, muito obrigado, Senhora Presidente. Sexto momento. E para fechar com chave de ouro, o deputado Gervásio Nombuzao da UNITA chegou sem papas na língua e humilhou 2 deputados do MPLA no meio do Parlamento. Mano, ele mandou só barra pesada. Escuta aí com atenção. Excelências, em nome do povo angolano, gostaria de começar por questionar ao Executivo aqui presente as razões
desta alteração da Lei 36/11, de 21 de dezembro, Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, lei que regulou as eleições de 2012, 2017 e 2022. Excelências, a República de Angola é, nos termos da Constituição, no seu artigo 2º, um Estado democrático de direito, cuja soberania pertence ao povo. Então, meus senhores, vamos respeitar a vontade do povo. Desde criança que ouço que o MPLA é o povo e o povo é o MPLA. Então, se é verdade, por que tanto nervosismo, tanta tremura, como se estivessem a dançar maieia? Para quem não conhece, que não sabe, uma das danças tradicionais da minha terra natal, Cabinda. Minhas senhoras e meus senhores, o slogan mudou. Agora é UNITA é o povo e o povo é a UNITA. Meus irmãos da bancada parlamentar, do MPLA, se tiverem dúvidas que o slogan mudou, então vos desafio a fazerem jornadas em Cabinda e chegarem até Alto Sunde. O povo pretende ver algo. Quem diria que o MPLA, para sobreviver, teria de se pendurar nas instituições do Estado, e o Estado é o povo que sofre por causa disso. Infelizmente, o MPLA está como aquele homem... Um ponto de ordem, faz com a senhora deputado. Tem a palavra a senhora deputada Susana de Melo. Eu gostaria de fazer lembrar o meu colega que, se quiser fazer um debate político com o MPLA, busca oportunidade. Nós não temos medo, não. Aqui estamos a ver a lei. Senhor, estamos a ver a lei. Estamos dentro de uma instituição. Gostamos de fazer senzala e desordem, mas, por favor, vamos respeitar a Assembleia Nacional. Senhor Presidente, eu peço que quem não se sente deputado e não honra esta casa, não tem o direito de estar aqui. Não tem o direito de estar aqui. Por isso, Senhor Vice-Presidente, eu peço que ponha ordem na sala. O senhor deputado, se quiser debate, vamos fazer, mas aqui respeite a Assembleia Nacional. Obrigada. Não se espera ouvirem palavras como mel e açúcar, porque eu sou de Cabinda e da UNITA. Muito obrigado. Quem diria que o MPLA, para sobreviver, teria de se pendurar nas instituições do Estado, e o Estado é o povo, que sofre por causa disso. Infelizmente, o MPLA está como aquele homem que a mulher já não lhe quer, mas ele prefere ser corno e entrar pela janela e sair às 5 da manhã. Bele, bele, quebra cambaza com isoco, Tivilo, bele, bele, quebra cambaza com isoco, tivilo. Vou traduzir, mas na realidade todos aqui deviam entender as línguas maternas. O MPLA está como um pássaro chamado andorinha. Quando lhe dizem cuidado com fogo, ele sempre diz que não, estou a ver. Finalmente está a se queimar. Meus irmãos, não podemos brincar com fogo porque ela queima. Digam-nos, representantes do povo, diga-nos de uma vez quais são as verdadeiras razões que levam com que o executivo liderado pelo MPLA exclua o cartão eleitoral no processo eleitoral. O nosso país tem 40% dos cidadãos com problemas relativos ao bilhete de identidade. Por quê? Porque os serviços estão centralizados em Luanda. Será que o MAT está a favor da legalidade? Um ponto de ordem, senhor deputado Gervásio. Um ponto de ordem, deputado Cacudo. Tem a palavra. Eu peço este ponto de ordem, efetivamente, para criar aqui, aliás, estamos no mês da paz, temos diplomas, quer seja do grupo parlamentar da UNITA e do grupo parlamentar do MPLA, com conteúdos bastante importantes, pertinentes, que devem nos levar à reflexão para discutirmos país de facto, associando as duas normas que estamos a discutir. Não faz sentido esses ataques. E depois, o deputado Gervásio está aqui até, inclusive, a dizer, o grupo parlamentar, a associar-nos à semelhança da andorinha. Eu lembro-me quando comecei a fazer aqui, a usar metáfora e exemplificando animais, eu fui efetivamente muito mal interpretado e até fui retirado a palavra neste dia. E ele continua na mesma senda. O que ele não gosta está a fazer aos outros. Significa dizer que isto pode, de certa medida, comprometer o grande foco, o grande objetivo que nós temos agora. É melhor centrar-se aos pontos para que saiamos daqui com conclusão. E só para amenizar o grupo parlamentar da UNITA, podem ficar descansados. Nós vamos discutir bem essas normas e aprová-las. Não entrem em pânico, por favor. Obrigado, presidente. O nosso país tem 40% dos cidadãos com problemas relativos ao bilhete de identidade, porque os serviços estão centralizados em Luanda. Será que o MAT está a favor da legalidade ou do regime?
Quando se diz que se está a trabalhar para aumento de emissão de bilhete de identidade, esta informação é falsa, porque a aprovação do decreto presidencial número 267/24 de 28 de novembro, que define o plano estratégico para a universalização de bilhete de identidade, prevendo-se, entre outras medidas, para aumentar a oferta de serviço, não se vê. Em poucas palavras, o MPLA pretende aproveitar-se do fim de carreira dos 2 melhores jogadores da história do futebol para darem suas fins para fintar o povo, mas o povo contratou os melhores defesas para os proteger. Dignos representantes do povo, como é possível alguém fazer as suas provas em Cabinda e serem corrigidos em Luanda? Quero aqui dizer, como é possível alguém votar em Cabinda e a contagem ser feita em Luanda? De tanta aflição, estão a perder vergonha com essas manobras que até os mais distraídos conseguem ver e sentir esta intenção. Minhas senhoras e meus senhores, o artigo 109, no seu número 3, demonstra que o regime perdeu direção política porque não é possível distanciar o cidadão a 1000 metros, que corresponde a 1 quilômetro. Agora não sei onde estarão os meus filhos, porque todas as assembleias de voto em Angola estão a menos de 1000 metros das residências. Agora me lembro o provérbio que meu avô me dizia, meu neto, quando alguém está a se afogar, tudo que aparecer quer se pendurar. Afinal, me falava do MPLA. Meus irmãos, afogam-se devagar. Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, dignos deputados, em nome do povo angolano, gostaria de pedir a todos os filhos desta pátria, de Agostinho Neto, Ode Roberto e Jonas Savimbi, a não votarmos a favor desta proposta que, mais uma vez, vem demonstrando que o regime pretende algo que todos já sabem e o povo não quer e não pretende cair nas tentações diabólicas para colocar a polícia contra o povo e o povo contra a polícia. Esta polícia que só é importante para defender os interesses do regime e não da nação. E esta polícia que é muitas vezes humilhada pelos seus líderes e tem salários miseráveis, e infelizmente o MPLA terá que escolher como pretende sair em 2027. Mutondo Bastioa, muito obrigado, povo angolano. Mutondo Mukongo Mungoi Muluango. Está aí, malta. Esses foram os 6 momentos mais quentes que conseguimos reunir neste episódio diretamente da Assembleia Nacional de Angola. Se você chegou até aqui e está se perguntando como encontrar esses momentos no vídeo, é simples, cada trecho está apresentado com uma introdução rápida antes, assim você entende o contexto e acompanha tudo como aconteceu. Agora eu quero saber de ti, qual desses momentos foi o mais chocante? Teve denúncia pesada contra João Lourenço? Teve revolta sobre os salários injustos na indústria petrolífera? Teve humilhação ao vivo e até acusações que deixaram deputados do MPLA visivelmente nervosos e irritados? Mas atenção, família, isso aqui é só o começo. Nos próximos episódios dessa série vamos trazer ainda mais momentos explosivos, porque a verdade é que teve deputados que quase chegaram mesmo às vias de facto, prontos para pancadaria ali no plenário. Em outros momentos o nível desceu tanto que até se chamaram de macaco, com ofensas racistas ditas sem vergonha na cara. E segura essa, teve discurso tão forte da UNITA que a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, ficou visivelmente emocionada, quase chorou ali mesmo diante de todos. Só que esses momentos bombásticos vêm nos próximos vídeos da série, então já sabes o que fazer. Malta, depois de ver tudo isso, fica a pergunta: esse é o Parlamento de um país sério? Enquanto os deputados brigam e trocam ofensas, o povo continua a sofrer com salários baixos, desemprego, miséria e falta de justiça. Mas uma coisa é certa, a UNITA não está mais calada e o MPLA já não domina como antes. O jogo político em Angola está a mudar e você, como cidadão consciente, precisa estar atento. Comenta aí em baixo se queres que eu traga esses episódios, porque o que se passa na política angolana precisa ser mostrado sem censura. E aqui a verdade aparece nua e crua, doa a quem doer. Aqui a verdade não se esconde. Se você curtiu este conteúdo, não esqueça de deixar o seu comentário aqui em baixo. Isso é muito importante para sabermos sua opinião. Apoie o canal, aperte o botão de like, inscreva-se, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhe este conteúdo com mais pessoas. Isso nos dá uma motivação extra para continuar criando novos materiais. Antes de sair, dá uma olhada na próxima sugestão de vídeo na tela final. Tenho certeza de que você vai gostar. Agradecemos muito a sua atenção e o apoio contínuo. Valeu, malta. Estamos juntos até nós.